Você lembra dela, não lembra? O milionário disse com a voz embargada, parado à porta da sala, observando a babá sentada no sofá com as crianças. O sorriso que ele viu era o mesmo que costumava iluminar aquela casa, anos atrás. A mesma leveza, o mesmo som de risos que ecoava nas tardes que pareciam não ter fim. A babá, surpresa, mas carinhosa, olhou para ele e respondeu com suavidade: Como poderia esquecer, senhor? Ela está em cada pedacinho dessas crianças e no jeito como o senhor ainda olha para elas. Ele andou lentamente até o sofá, com os olhos fixos nas cenas simples que despertavam as memórias mais profundas. As crianças gargalhavam, jogando pipoca uma na outra, completamente entregues àquele momento de alegria. Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando segurar as lembranças que escapavam feito vento entre os dedos. Sabe, eu achei que nunca mais ouviria risos assim aqui dentro. Depois que tudo mudou, essa casa virou só silêncio. Só eu e esse vazio. A babá estendeu a mão gentilmente, tocando seu braço com empatia. Mas o senhor não está sozinho. Eles ainda estão aqui, e o amor que ela deixou também. Os olhos do milionário marejaram. Sentou-se devagar ao lado dos filhos, que logo se aconchegaram ao seu redor, como se o instinto dissesse que o pai precisava de abrigo. Ele olhou para eles e sorriu pela primeira vez em semanas. Um sorriso meio tremido, mas verdadeiro. Obrigado, por lembrar a eles como era, e por lembrar a mim que ainda há vida aqui dentro. Naquele instante, mais do que uma babá, ela era a ponte entre o passado e o presente. E o que parecia apenas uma tarde comum no sofá, com pipoca e desenhos, tornou-se um recomeço silencioso, mas cheio de tudo que o coração dele precisava. Um homem rico perdido na própria casa vazia, crianças que esqueceram como sorrir, e uma mulher simples que carrega nas mãos algo mais valioso que qualquer fortuna. Se você já pensou em desistir de quem ama, fica comigo até o fim, me diz. Qual promessa te sustenta nesta caminhada? Quando o mundo já não é o mesmo. A mansão parecia um museu. Corredores largos, mármore frio sob os pés, janelas imensas que deixavam entrar luz, mas não calor. Tudo impecável, tudo no lugar. Tudo morto. Michel Laurent caminhava pelos próprios cômodos como fantasma no próprio corpo. Terno cinza perfeitamente alinhado, cabelo penteado com esmero, mas os olhos carregavam uma exaustão que nenhum sono curaria. Fazia 2 anos desde que Isabelle partiu. Câncer fulminante, 6 meses entre diagnóstico e despedida. E desde então, aquela casa de 4 andares no bairro mais nobre da cidade virou apenas estrutura, paredes, teto, móveis caros, mas não um lar. As crianças, Theo de 7 anos e Alice de 5, circulavam pelos quartos como passarinhos assustados. Falavam pouco, sorriam menos ainda. O pai tentava, claro que tentava. Contratava professores particulares, comprava brinquedos importados, levava aos melhores pediatras. Mas toda vez que se aproximava, algo nele travava. Via Isabelle nos olhos de Alice. Ouvia a risada dela no jeito que Theo dobrava guardanapos à mesa. E doía demais. Então recuava, voltava para o escritório, mergulhava em planilhas e reuniões intermináveis. O trabalho não curava, mas anestesiava. A primeira babá durou 3 semanas. Pediu demissão alegando ambiente pesado demais. A segunda ficou 2 meses, mas as crianças nunca se aproximaram dela. A terceira foi embora sem aviso, deixando apenas um bilhete educado sobre incompatibilidade de rotina. Michel não entendia. Pagava bem, oferecia quarto confortável, folgas generosas. O que mais elas queriam? Mas ele não via o óbvio. Ninguém conseguia trabalhar numa casa onde o luto ainda sentava à mesa todo dia, onde o silêncio era mais alto que qualquer conversa. Foi a agência de empregos domésticos que sugeriu Miriam Duarte. 52 anos, viúva há 8. Experiência de 20 anos com crianças, referências impecáveis. Michel mal olhou o currículo. Assinou o contrato, ajustou o salário um pouco acima do mercado
e mandou a secretária lidar com os detalhes. Miriam chegou numa terça-feira chuvosa, mala pequena na mão, casaco surrado mas limpo, olhos cansados mas atentos. A governanta a levou até o quarto dos fundos, explicou a rotina das crianças e saiu sem perguntar se ela tinha dúvidas. Miriam ficou sozinha no quartinho simples, olhando pela janela que dava para o jardim mal cuidado. Respirou fundo, orou baixinho. Senhor, se o Senhor me trouxe aqui, mostre o caminho, porque essa casa chora por dentro. No primeiro dia, as crianças a ignoraram. Theo fingiu que ela não existia, enfiado num videogame caríssimo. Alice a encarou com desconfiança e depois sumiu para o próprio quarto, trancando a porta. Miriam não forçou. Preparou o café da manhã, deixou na mesa, arrumou a sala e esperou. À tarde, enquanto passava pano na cozinha, começou a cantarolar baixinho. Uma cantiga antiga, dessas que a avó dela cantava. Simples, repetitiva, quase esquecida. Alice apareceu na porta, descalça, cabelo bagunçado. Ficou parada, ouvindo. Miriam sorriu de leve, mas não parou de cantar. Não fez perguntas. Apenas abriu espaço. A menina deu 2 passos para dentro da cozinha. Depois sentou no chão, encostada na geladeira, e ficou ali, quieta, ouvindo aquela voz que não cobrava nada dela. Theo apareceu meia hora depois, atraído pelo cheiro de bolo que Miriam estava fazendo. Não o bolo sofisticado que a confeiteira entregava todo sábado. Bolo simples, de fubá com erva doce, do tipo que perfuma a casa inteira. O menino parou na entrada, hesitante. Miriam virou-se, oferecendo um pedaço ainda morno. Não é bolo de festa, mas esquenta o peito. Theo pegou, desconfiado. Mordeu. E pela primeira vez em meses, algo dentro dele relaxou. Não era o sabor, era o gesto. Era a ausência de exigência. Era poder ser criança sem peso. Michel chegou tarde naquela noite, como sempre. Entrou pela porta da garagem, subiu direto para o escritório, nem passou pela cozinha. Mas algo estava diferente. Havia cheiro de comida de verdade. Não a refeição gourmet, que a cozinheira contratada preparava e deixava embalada. Cheiro de panela no fogo, de alho refogado, de arroz feito com atenção. Ele parou no corredor confuso. Desceu devagar, encontrou Miriam terminando de lavar a louça. Ela se virou, enxugando as mãos no avental. Boa noite, Sr. Lohan. Deixei seu prato tampado. Ainda está quente. A voz dela era firme, mas sem intimidade forçada. Ele agradeceu com um aceno, pegou o prato e voltou para o escritório. Comeu sozinho, diante da tela do computador, mas reparou que a comida tinha gosto, coisa que não acontecia fazia tempo. Nos dias seguintes, Miriam estabeleceu uma rotina suave. Acordava cedo, preparava café, deixava recados gentis em post-its coloridos pela casa. Bom dia, Theo. Teu tênis está limpinho perto da porta. Alice, pintei uma flor para você. Tá na geladeira. Nada grandioso, nada invasivo, apenas presença constante. As crianças começaram a responder. Primeiro com acenos tímidos, depois com pedidos pequenos. Miriam, pode fazer aquele bolo de novo. Miriam, me ajuda a achar meu lápis de cor. E ela atendia tudo com a mesma serenidade, sem pressa, sem cobrar gratidão, apenas oferecendo porto seguro. Uma tarde, enquanto arrumava a sala, Miriam encontrou uma foto emoldurada caída atrás do sofá. Isabelle, radiante, segurando Alice bebê no colo, Theo agarrado à perna dela, Michel ao lado com um sorriso largo. Todos vivos, todos juntos. A foto estava empoeirada, como se tivesse sido escondida de propósito. Miriam limpou com cuidado, mas não a recolocou na estante. Guardou numa gaveta do aparador, enrolada num pano limpo. Alguma coisa lhe dizia que aquela imagem precisava voltar, mas no tempo certo. Forçar memória é violência. Esperar a memória curar é sabedoria. Michel começou a reparar nas mudanças. As crianças estavam mais soltas. Theo ria de novo. Alice cantarolava no banho. A casa tinha sons que ele não ouvia fazia anos. Um dia, voltou mais cedo do escritório, coisa raríssima. Parou na porta da sala e viu a cena que abriria tudo. Miriam sentada no sofá,
Theo e Alice ao lado, pipocas espalhadas, desenho na TV, gargalhadas soltas. A imagem era tão simples, tão comum, tão absurdamente parecida com o que costumava ser, que ele travou. O peito apertou. As pernas tremeram. Ele quis sair, fugir daquela dor boa, daquela saudade que queimava. Mas Alice virou a cabeça e gritou: "Papai, vem ver! A princesa vai salvar o reino!" Ele não conseguiu recusar. Sentou-se devagar na beirada do sofá, rígido, desconfortável. Miriam não fez alarde. Apenas ofereceu a tigela de pipoca. "Aceita, senhor?" Theo fez questão de pôr bastante manteiga. O menino sorriu, tímido, esperando aprovação. Michel pegou um punhado, comeu em silêncio e tentou prestar atenção no desenho. Mas estava prestando atenção em outra coisa. Na naturalidade de Miriam. Na leveza com que ela tratava as crianças. No jeito que elas se encostavam nela sem medo. Quando o episódio terminou, Alice bocejou alto. Miriam levantou, estendendo a mão. "Vamos, princesa. Hora do banho." Alice obedeceu sem reclamar, coisa que não fazia com ninguém. Theo foi atrás, arrastando os pés, mas também sem resistência. Michel ficou sozinho na sala. Olhou ao redor. A casa ainda era a mesma, mas algo respirava diferente. Havia vida onde antes só havia manutenção. Ele se levantou, caminhou até a janela, observando o jardim mal cuidado lá fora. Quanto tempo fazia que ele não olhava de verdade para aquele espaço? Isabelle adorava o jardim. Plantava rosas, regava todo fim de tarde, ensinava as crianças a diferenciar margaridas de crisântemos. Depois que ela se foi, ele contratou um jardineiro que vinha uma vez por mês, cortava o que estava alto e ia embora. O jardim sobreviveu, mas morreu por dentro, igual a ele. Naquela noite, Michel não conseguiu dormir. Ficou deitado no escuro, encarando o teto, pensando na babá que cantarolava enquanto lavava a louça, que não tinha medo do silêncio da casa, que tratava suas crianças como se fossem dela, mas sem tentar substituir ninguém. Como ela fazia isso? Como conseguia estar ali, inteira, sem se perder? Ele se levantou, desceu para o escritório, abriu a gaveta onde guardava os remédios para dormir. Tinha tomado todo o dia nos últimos 18 meses. Mas naquela noite, pela primeira vez, guardou o vidro de volta sem abrir. Talvez, só talvez, estivesse na hora de tentar ficar acordado para a própria vida. Na manhã seguinte, ele tomou café com as crianças, coisa que não fazia desde o funeral. Sentou-se à mesa, aceitou o pão quentinho que Miriam acabara de tirar do forno. Ouviu Theo falando empolgado sobre um projeto de ciências na escola. Alice mostrou um desenho que fizera. Uma casa com 4 pessoas na porta. Papai, Theo, Alice. E uma figura de cabelo preso. Avental colorido. "Essa é a Miriam, papai. Ela mora com a gente agora." Michel engoliu seco. Olhou para Miriam, que limpava a pia com as costas viradas, fingindo não ouvir. Mas ele viu o jeito que ela enxugou o canto do olho disfarçadamente. "É, filha. Ela mora com a gente agora." A voz dele saiu rouca, mas firme. Alice sorriu, satisfeita, e voltou a colorir. Theo deu uma mordida grande no pão e falou de boca cheia. "Miriam, você pode me buscar na escola hoje? Tem apresentação de judô e eu queria que alguém visse." Antes, Michel contratava motoristas para isso. Mas Miriam respondeu na hora. "Claro, meu filho." "A que horas?" 3:30. "Vou estar lá." Simples assim. Nenhuma negociação, nenhuma consulta de agenda. Apenas compromisso cumprido. Michel saiu para o trabalho com um peso diferente no peito. Não mais leve, mas também não mais esmagador. Como se alguém tivesse afrouxado um nó que ele nem sabia estar apertado. No escritório, durante a reunião de diretoria, ele se pegou pensando nas crianças, em como Theo segurava os talheres agora, imitando o jeito de Miriam, em como Alice cantava aquela cantiga boba enquanto amarrava os sapatos. Pequenas coisas, mas eram as pequenas coisas que Isabelle sempre dizia que importavam. "Michel, amor, a vida não tá nos grandes gestos, tá no café feito com carinho, no beijo de boa noite, no eu tô aqui quando ninguém mais tá."
Ele fechou os olhos no meio da apresentação de resultados trimestrais e respirou fundo. Sentia a falta dela com uma força que doía físico. Mas pela primeira vez em 2 anos, não era só dor. Era também gratidão. Gratidão por ter tido. Gratidão por ainda ter pedaços dela vivos nas crianças. Gratidão por alguém ter entrado naquela casa-túmulo e acendido um fósforo no escuro. O diretor financeiro pigarreou. Senhor Lohan, está tudo bem? Michel abriu os olhos, ajeitou a gravata. Sim, desculpem, podem continuar. Mas dentro dele, uma decisão estava tomando forma. Forma assustadora, mas necessária. Naquela tarde, Michel saiu do escritório mais cedo. Não avisou a secretária. Não respondeu e-mails. Apenas pegou o carro e dirigiu sem rumo certo. Acabou parando em frente ao cemitério. Não planejara ir ali. Fazia meses que não visitava o túmulo de Isabelle. Não por falta de amor, por excesso de covardia. Mas agora, alguma coisa o puxava para lá. Ele entrou pelo portão lateral, caminhou pelas alamedas sombreadas, passou por lápides antigas e recentes, até chegar no jazigo de mármore branco. Nome dela gravado em letras douradas. Datas que machucavam só de olhar. Michel ajoelhou-se no chão frio, apoiou a testa na pedra e, pela primeira vez desde o enterro, chorou de verdade. Não aquele choro contido, entalado, de quem tem medo de desmoronar, mas choro solto, escandaloso, de quem finalmente se permite quebrar, porque descobriu que quebrar não é morrer. Isabelle, eu tô tão perdido. Eu não sei o que fazer com eles. Não sei o que fazer comigo. Você sempre soube, sempre teve jeito. E eu só sei trabalhar. Só sei fingir que tá tudo bem. Mas não tá. Nada tá. Ele soluçou alto, agarrando a borda da lápide como quem segura a borda de barco naufragando. Mas agora tem uma mulher lá em casa que faz o que eu não consigo. Que cuida deles do jeito que você cuidava. E eu não sei se fico feliz ou se fico com ciúme. Não sei se é traição agradecer por ela estar lá. Não sei se você ia gostar. Não sei de nada de amor. Só sei que eu tô cansado de carregar isso sozinho. Ele ficou ali, ajoelhado, até as pernas doerem, até o choro secar, até o silêncio do cemitério virar quase conforto. E então, uma brisa fria passou, balançando as folhas das árvores ao redor. Nada sobrenatural, apenas vento. Mas Michel sentiu como resposta, como permissão, como despedida que não era abandono, mas liberação. Quando voltou para casa já era noite. Entrou pela porta da frente e, de novo, aquele cheiro de comida feita com tempo. Vozes na cozinha. Ele caminhou devagar, parou na entrada e viu a cena que mudaria tudo. Miriam ensinando Alice a fazer pãozinho. A menina com as mãozinhas na massa, rindo, lambuzada de farinha até o nariz. Theo na mesa, desenhando algo enquanto comia fatias de queijo. E Miriam, paciente, mostrando o movimento certo. Assim, filha, dobra, aperta, deixa descansar. A massa precisa de tempo para crescer. Igual gente. Alice olhou para cima, séria. Igual quando a mamãe foi embora? A gente também precisa de tempo para crescer? O silêncio que caiu foi pesado. Miriam não desviou. Ajoelhou-se na altura da menina, segurou o rostinho sujo de farinha com as 2 mãos. Sim, meu amor. Igual quando a mamãe foi embora. Às vezes a vida machuca tanto que a gente precisa parar, respirar e deixar o coração descansar. Mas sabe o que acontece depois? O quê? A gente cresce. Cresce maior, cresce mais forte. E o amor que a mamãe deixou? Esse não vai embora nunca. Fica aqui. Ela tocou o peito de Alice, bem no centro. Guardadinho para sempre. Alice abraçou Miriam com força. E Michel viu quando a babá fechou os olhos, apertando a menina contra o peito, tremendo de leve. Ele não sabia se ela estava lembrando da própria perda ou se estava apenas segurando o peso da dor alheia, mas sabia que ali estava acontecendo cura. Cura de verdade. Não a que apaga a cicatriz, a que ensina a viver com ela. Theo levantou a cabeça do desenho e foi quando reparou no pai parado na porta. Pai! Você chegou cedo de novo.
Havia surpresa genuína, mas também alegria. Michel entrou na cozinha, coisa que raramente fazia. Sentou-se à mesa. Aceitou o copo de suco que Miriam ofereceu sem perguntar. Ficou ali, em silêncio, apenas observando. Observando o jeito que ela se movia com propósito, mas sem pressa. O jeito que as crianças gravitavam ao redor dela como planetas ao redor de sol. O jeito que a cozinha, antes espaço funcional e frio, agora parecia coração da casa. E então ele disse sem planejar: Miriam, eu preciso te agradecer. Ela parou no meio do movimento, surpresa. Virou-se devagar, enxugando as mãos no avental. Agradecer, senhor? Por isso. Ele apontou ao redor. Por trazer vida para dentro dessa casa. Por cuidar dos meus filhos do jeito que eu não consegui. Por não desistir quando tudo aqui era só cinza. Miriam não sorriu, mas seus olhos brilharam. Senhor Laurent, eu não trouxe nada que já não estivesse aqui. Só ajudei a tirar a poeira. Ele balançou a cabeça. Não, você trouxe esperança. Trouxe rotina. Trouxe presença. E eu preciso que você saiba. Você não é só babá, você é parte dessa família agora. Theo e Alice trocaram olhares, sem entender completamente, mas sentindo que algo importante acabara de ser dito. Miriam engoliu seco, lutando contra o nó na garganta. Obrigada, senhor. Mas não estou aqui por mérito meu. Estou porque fui guiada. E enquanto Deus me deixar ser útil para vocês, eu fico. Michel assentiu, incapaz de dizer mais. Mas algo dentro dele se reorganizou naquele instante. Não estava mais sozinho. Não mais. As semanas seguintes trouxeram mudança gradual, mas profunda. Michel começou a chegar mais cedo, a jantar com as crianças, a perguntar sobre o dia deles de verdade, ouvindo as respostas. Miriam mantinha a distância respeitosa, mas estava sempre ali quando necessário. Um dia, enquanto dobrava roupas, ela encontrou no bolso da calça de Theo um bilhetinho amassado. Abriu com cuidado. Letra infantil. Torta. Mamãe, eu sinto sua falta, mas a Miriam é legal. Acho que você gostaria dela. Miriam sentou na beirada da cama, segurando o papel, e chorou em silêncio. Chorou pelas crianças. Chorou por Michel. Chorou pela mulher que partiu cedo demais. E chorou por si mesma, que encontrara propósito onde esperava apenas emprego. Ela guardou o bilhete numa gaveta secreta que mantinha no quarto, junto com as cartas que o marido falecido lhe escrevera. Tesouros pequenos que sustentavam a fé nos dias difíceis. Naquela noite, antes de dormir, ajoelhou-se ao lado da cama e orou como sempre fazia. Senhor, obrigada por me trazer aqui. Obrigada por essas crianças. Obrigada por esse homem quebrado que está tentando se reerguer. Me dê sabedoria, me dê paciência. Me dê amor suficiente para cuidar sem aprisionar. Para curar sem fingir que não dói. Me ensine a ser ponte, não porto. Porque eles precisam aprender a navegar sozinhos. E eu só estou aqui para segurar a mão até eles ganharem coragem. Ela dormiu em paz naquela noite. Paz que vinha de saber que estava no lugar certo. Michel, numa sexta-feira de trabalho especialmente pesada, recebeu ligação da escola de Theo. O menino caíra no intervalo, ralara o joelho, nada grave, mas precisava ser buscado. Michel desligou, atordoado. Reunião importante em 40 minutos. Apresentação decisiva para investidores. Impossível sair. Mas Miriam estava de folga. Tinha ido visitar a irmã no outro lado da cidade. Ele ligou para a secretária pedindo que resolvesse. Mas algo nele travou. Desligou antes que ela atendesse. Olhou para o relógio. Olhou para a porta do escritório. E tomou decisão que jamais tomara. Cancelou a reunião. Mandou e-mail pedindo reagendamento. Pegou o casaco, saiu sem explicação e dirigiu até a escola. Quando entrou na enfermaria, Theo estava sentado na maca, joelho enfaixado, olhos inchados de choro. O menino ergueu a cabeça, viu o pai, e a expressão que fez foi de total incredulidade. Pai, você veio? Michel sentiu como se levasse soco no estômago. Quantas vezes ele não viera? Quantas vezes terceirizara até os machucados do próprio filho? Ele se ajoelhou na frente de Theo. Segurou o rosto do menino com as duas mãos.
Vim, filho, e vou vir sempre. Sempre que você precisar. Eu prometo. Theo desabou. Abraçou o pai com força, chorando agora não de dor física, mas de alívio emocional. Michel o segurou, apertou contra o peito e sentiu o mundo inteiro caber naquele abraço pequeno. Eles foram para casa juntos. Michel carregou Theo no colo até o carro, mesmo o menino já sendo grande demais para isso. Colocou no banco de trás, ajeitou o cinto e dirigiu devagar, como se estivesse transportando cristal. Em casa, Alice correu preocupada quando viu o irmão mancando. Miriam, que já voltara da folga, preparou chá e colocou gelo no joelho. Mas foi Michel quem ficou ao lado do filho, contando histórias bobas, fazendo piada, distraindo da dor. E Miriam, observando da cozinha, sorriu. A cura estava acontecendo. Devagar, mas estava. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Michel desceu para a sala e encontrou Miriam arrumando almofadas. Ele parou, meio sem jeito. Miriam, posso te fazer uma pergunta? Claro, senhor. Como você faz? Como consegue estar aqui todo dia, cuidar das minhas crianças e não se perder nisso? Como não deixa a dor deles te engolir? Miriam parou, pensou devagar. Porque não é dor deles que eu carrego, senhor. É esperança. Eu já perdi, eu já chorei, eu já tive meu chão sumindo. E aprendi que a gente não supera. A gente aprende a conviver. E se eu posso ajudar alguém nessa travessia, então minha dor serviu para alguma coisa. Aí ela não foi em vão. Michel sentou-se no sofá, esgotado. Eu não sei se consigo. Eu olho para eles e só vejo ela. E dói tanto que eu prefiro fugir. Miriam sentou-se na poltrona de frente, mãos cruzadas no colo. Mas fugir não apaga, senhor. Só adia. E quanto mais adia, mais dói depois. Seus filhos não precisam que o senhor esqueça dela. Precisam que o senhor lembre com carinho, não com desespero. Precisam que o senhor mostre que é possível amar quem se foi e ainda viver quem ficou. Ele olhou para ela, olhos marejados. Como faz isso? Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma presença de cada vez. Foi nessa noite que Michel tomou a decisão. No dia seguinte, sábado, acordou cedo. Preparou o café da manhã ele mesmo, coisa que não fazia desde antes de Isabelle adoecer. Panquecas tortas, suco natural, frutas picadas. Acordou as crianças com cuidado, trouxe bandeja para o quarto deles. Theo e Alice sentaram na cama, atônitos. Pai, você fez isso? Ele sorriu envergonhado. Tentei. Não ficou igual da Miriam, mas tá lindo, pai. Alice pegou uma panqueca, mordeu e, mesmo sendo meio borrachuda, sorriu como se fosse a melhor coisa do mundo. Theo comeu em silêncio, mas o olhar que dirigiu ao pai era de admiração pura. Depois do café, Michel anunciou: hoje vamos fazer algo diferente. Vamos arrumar o jardim. As crianças trocaram olhares confusos. Miriam, encostada na porta do quarto, arregalou os olhos. Senhor, não precisa... Preciso sim. Ele olhou para ela determinado. Isabelle amava aquele jardim. E eu deixei morrer. Mas hoje a gente vai trazer de volta. Eles desceram, vestiram roupas velhas, pegaram luvas, ferramentas e marcharam para o quintal. O jardim estava tomado por mato, flores murchas, terra ressecada. Parecia missão impossível. Mas Michel começou a arrancar os galhos secos e as crianças o seguiram. Miriam trouxe água, regadores, sementes novas. E ali, debaixo de sol forte, aquela família despedaçada começou a plantar de novo. Theo cavou buracos, Alice colocou as sementes, Michel cobriu com terra e Miriam regava. Cada um com sua função, cada um contribuindo. E em algum momento, enquanto a terra sujava as mãos de todos, Alice perguntou: Pai, a mamãe tá vendo a gente? Michel parou, enxugou o suor da testa, olhou para o céu azul sem nuvens. Acho que sim, filha. E acho que ela tá orgulhosa. Mesmo? Mesmo? Por quê? Porque a gente não desistiu. Porque a gente tá tentando de novo. Alice abraçou o pai com as mãos sujas de terra, e ele a ergueu no colo, girando devagar, ouvindo a risada dela ecoar pelo jardim. Theo pulou nas costas dele
E os três caíram na grama, rindo, enlameados, vivos. Miriam observava de longe, mãos no peito, olhos cheios. Obrigada, Senhor, sussurrou. Obrigada por me deixar ver isso. E ali, naquele jardim que voltava a respirar, a primeira semente plantada lá no começo deu fruto. Michel escolhendo presença em vez de fuga. Isso que ele trouxera no bolso desde o primeiro dia, o medo de não ser suficiente, foi enterrado junto com as sementes. E no lugar nasceu coragem. Nos meses seguintes, a rotina se estabilizou. Michel reduziu horas no escritório. Começou a jantar em casa todo dia, a ler histórias antes de dormir, a perguntar sobre lição de casa, brigas na escola, sonhos e medos. Miriam continuava ali, firme, mas agora mais como avó amorosa que como funcionária. As crianças a chamavam pelo nome com intimidade. Theo contava segredos. Alice pedia conselhos sobre amizades. E Miriam ouvia, aconselhava, mas sempre apontava para o pai. Fala com seu pai, meu bem. Ele sabe mais que eu. E aos poucos, o vínculo que estava rompido se reconstituía, fio por fio. Um dia, enquanto arrumava o quarto de Michel, Miriam encontrou embaixo da cama uma caixa de sapatos empoeirada. Curiosa, abriu. Dentro, cartas. Dezenas delas. Escritas por Isabelle durante o tratamento. Endereçadas a Michel, a Theo, a Alice. Para abrir quando eu não estiver mais aqui. Miriam fechou a caixa rapidamente, coração acelerado. Aquilo não era dela, mas também não podia fingir que não vira. À noite, quando Michel chegou, ela o chamou no corredor. Senhor, eu encontrei algo hoje. Não era para ter visto, mas... Ele franziu a testa. O quê? Ela entregou a caixa. Ele olhou, empalideceu, e por um momento pareceu que ia desmoronar de novo. Mas não desmoronou. Segurou a caixa com firmeza, agradeceu a Miriam e subiu para o quarto. Trancou a porta, sentou na beirada da cama e abriu a primeira carta. Letra trêmula de Isabelle, escrita nos últimos dias. Meu amor, se você está lendo isso, é porque eu já parti. E sei que você deve estar se culpando. Sei que deve estar se perguntando o que poderia ter feito diferente. Mas escuta, você fez tudo. Você me amou até o último segundo. E agora sua missão é amar nossos filhos. Não por mim, por eles. Por você. Não deixe a dor te roubar a vida que ainda há pela frente. Permita-se ser feliz de novo. Permita-se sorrir sem culpa. Permita-se viver. Michel leu todas as cartas naquela noite. Para ele, para Theo, para Alice. Cada palavra era despedida, mas também permissão. Isabelle os liberava. Liberava para seguir. Liberava para construir novo sem esquecer o velho. E quando terminou a última carta, Michel não chorou. Sorriu. Sorriu porque finalmente entendera. Honrar a memória dela não era congelar a vida. Era viver com a intensidade que ela sempre vivera. Era ensinar os filhos a amarem com a coragem que ela amara. Era permitir que pessoas boas como Miriam entrassem e ficassem. Não para substituir, para somar. Na manhã seguinte, ele desceu com a caixa. Chamou as crianças e Miriam para a sala. Todos sentaram, curiosos e tensos. Michel respirou fundo. A mãe de vocês deixou cartas, para cada um de nós. E eu acho que chegou a hora de lermos juntos. Theo arregalou os olhos. Cartas da mamãe? Sim, filho. Escritas antes dela partir. Alice começou a chorar baixinho. Michel a puxou para o colo. Não precisa ter medo, filha. São palavras boas. Palavras de amor. Ele abriu a carta endereçada a Theo primeiro. Leu em voz alta, devagar, dando tempo para cada palavra pousar. Isabelle falava sobre como era orgulhosa do filho, como ele era corajoso, inteligente, bondoso, como devia cuidar da irmã, mas também se permitir ser criança. Como o pai precisaria dele, mas ele não precisava ser adulto antes da hora. Theo chorou, mas era choro que aliviava. Depois, Michel leu a carta para Alice. Isabelle dizia que a menina era luz pura, que iluminava qualquer lugar, que devia dançar, cantar, sonhar alto, que a mãe estaria sempre com ela, não fisicamente, mas em cada escolha boa, em cada gesto de amor.
Alice soluçou no colo do pai, mas depois disse com voz fininha: "A mamãe é linda." "É, filha, ela é." Por último, Michel leu trechos da carta dele. Não tudo. Algumas coisas eram íntimas demais. Mas a parte final leu alto. "E Michel, meu amor, se um dia alguém entrar na sua vida de novo, não tenha medo. Eu não quero que você fique sozinho. Quero que você seja feliz. Porque felicidade não trai memória. Honra ela." Era silêncio de quem finalmente entende. Miriam, que ouvira tudo de cabeça baixa, limpou as lágrimas discretamente. Michel guardou as cartas de volta, olhou para cada rosto ali na sala e disse: "A mãe de vocês foi a mulher mais sábia que conheci. E ela tá certa. A gente vai seguir, juntos, e ela vai estar sempre aqui." Ele tocou o próprio peito. "E aqui?" Tocou o peito de Theo. "E aqui?" Tocou o de Alice. E então, sem planejar, tocou o ombro de Miriam. "E você também faz parte disso agora. Não como substituta, mas como família." Miriam não conseguiu segurar o choro. Cobriu o rosto com as mãos, soluçando. E Theo e Alice a abraçaram dos dois lados. Michel ficou ali, observando, sentindo o peito apertado, mas também imensamente grato. A casa, que era museu, virou lar. A família que estava despedaçada encontrou novo formato. Não o original, mas um que funcionava, um que respirava, um que vivia. As estações mudaram. O jardim floresceu. As rosas que Isabelle plantara anos atrás voltaram a dar botões vermelhos. Theo tirou notas excelentes na escola, ganhou medalha no judô, fez amigos novos. Alice começou aulas de dança e toda semana fazia apresentação improvisada na sala para a plateia composta por pai, irmão e Miriam. Michel promoveu mudanças no trabalho, delegou mais, confiou na equipe e descobriu que a empresa não desmoronava sem ele presente 20 horas por dia. Ao contrário, floresceu também. E Miriam? Miriam continuou sendo presença constante, mas algo nela também mudara. Não era mais a mulher cansada que chegara naquela tarde chuvosa. Era alguém que encontrara propósito renovado, que entendera que cuidar não era perder-se, mas encontrar-se, que servir não era humilhação, mas honra, e que família não era só sangue, era escolha, era compromisso, era amor tornado verbo, ação diária, presença firme mesmo quando doía. Numa noite de dezembro, Michel organizou jantar especial. Não avisou ninguém, apenas pediu que todos se arrumassem bem. Miriam achou estranho, mas obedeceu. Vestiu o vestido simples, mas bonito que guardava para ocasiões raras. Theo e Alice vestiram roupas de domingo. Michel apareceu de terno, gravata, nervoso. Ele os levou a um restaurante discreto, mas elegante. Pediram comida, conversaram, riram. E no final, antes da sobremesa, Michel pediu atenção. "Eu quero dizer uma coisa, para vocês três." Todos olharam curiosos. Hoje faz exatamente 1 ano que Miriam chegou na nossa casa. E nesse ano, muita coisa mudou. Eu mudei. Vocês mudaram. A gente aprendeu a viver de novo. E isso não teria acontecido sem você, Miriam. Ele tirou do bolso um envelope pequeno, entregou a ela. Miriam abriu, confusa. Dentro, documento simples. Adoção legal. Não de filiação, mas de vínculo permanente. Michel explicou. "Eu sei que isso não muda nada na prática, mas eu queria oficializar. Você não é empregada. Não é só babá, você é da família. E quero que isso fique registrado. Para sempre." Miriam leu o documento com mãos trêmulas. Theo e Alice seguraram as mãos dela dos dois lados. "A gente quer que você fique para sempre, Miriam." Alice disse, séria. "Você é como vovó, mas mais nova e mais legal." Theo riu. "É, você é demais." Miriam não conseguiu falar. Apenas acenou que sim, apertando as crianças contra si. Michel esperou. E então ela disse, voz embargada: "Eu nunca achei que teria família de novo. Depois que meu marido se foi, eu achei que tinha acabado. Mas vocês me deram razão para acordar todo dia. Me deram propósito, me deram amor. E eu aceito, com todo o meu coração.
Eu fico. A promessa que Miriam fizera em oração silenciosa meses atrás, me ensine a ser ponte, não porto, se cumpriu. Ela fora ponte, e agora era também porto, porto seguro, lugar onde todos podiam ancorar quando a tempestade apertasse. A sobremesa chegou, e eles comeram entre risos e lágrimas. A noite terminou com todos caminhando de volta para o carro, abraçados sob céu estrelado. E Michel, olhando para as estrelas, sentiu paz que não sentia desde que Isabelle respirara pela última vez. Não era a mesma paz. Era nova, mas era real. Quando voltaram para casa naquela noite, Alice pediu para dormir no quarto de Miriam, coisa que fazia às vezes quando tinha pesadelo ou medo. Miriam aceitou, preparou a caminha extra e as duas deitaram lado a lado. No escuro, Alice sussurrou: Miriam, você acha que a mamãe tá brava? Brava por quê, meu amor? Por eu gostar tanto de você, por eu às vezes esquecer dela. Miriam virou de lado, abraçou a menina. Escuta bem, sua mãe não tá brava. Ela tá feliz, porque você tá feliz. E amar alguém novo não significa esquecer alguém velho. Significa que seu coração cresceu. Tem espaço para todo mundo. Alice pensou por um momento. Então eu posso amar você e ela? Pode. E deve. Para sempre. Para sempre. A menina suspirou, relaxada, e dormiu em minutos. Miriam ficou acordada mais um pouco, olhando para o teto, sussurrando oração de gratidão. Senhor, obrigada. Obrigada por me usar. Obrigada por me permitir amar de novo. Obrigada por essa família que não pedi, mas que recebi como bênção. Me ajude a honrar essa confiança. Todos os dias. Em cada gesto pequeno. Ela dormiu com a mão de Alice agarrada à sua. E pela primeira vez em 8 anos de viuvez, não se sentiu sozinha. Você lembra da foto escondida? A que Miriam encontrara meses atrás, empoeirada atrás do sofá? Ela a pegara, limpara e guardara esperando o momento certo. Esse momento chegou numa tarde de domingo, meses depois do jantar especial. A família estava reunida na sala, jogando jogo de tabuleiro, rindo de bobagens. Miriam se levantou, foi até o aparador, abriu a gaveta e pegou a foto. Voltou, colocou na mesa de centro, sem dizer nada. Todos pararam. Olharam. Isabelle radiante com Theo e Alice pequenos, Michel ao lado. Por um momento, ninguém falou. Então Theo estendeu a mão, pegou a moldura e sorriu. A mamãe era bonita demais. Era. Michel concordou, voz firme. Alice tocou o vidro com o dedinho. Ela parece feliz. Porque ela era, Miriam disse. E ela ia querer que vocês fossem também. Michel pegou a foto, levantou e a colocou de volta na estante. Não escondida, não isolada, mas junto com as outras fotos. Alice dançando, Theo com a medalha de judô, Michel e as crianças no jardim e sim, uma foto recente de todos os 4 juntos, tirada no restaurante naquela noite especial. Ela faz parte da história, Michel disse. E a história continua. Eles voltaram para o jogo. E pela primeira vez, a foto de Isabelle não trouxe dor paralisante. Trouxe saudade, sim, mas também trouxe gratidão. Gratidão por ter vivido aquilo. Gratidão por poder lembrar. Gratidão por poder seguir sem trair o passado. Essa era a verdade escondida desde o começo. Cura não é esquecer. É lembrar sem sangrar. Os anos seguintes trouxeram mudanças naturais. Theo entrou na adolescência, começou a questionar mais, a desafiar limites, mas sempre voltava para casa porque sabia que ali era seguro. Alice se descobriu apaixonada por teatro, começou a fazer peças na escola e sempre convidava pai e Miriam para assistir. Michel foi promovido, depois decidiu sair da empresa e abrir consultoria própria. Trabalho com propósito, não só lucro. E Miriam? Miriam envelheceu com dignidade. Cabelos grisalhos, corpo mais devagar, mas olhos sempre atentos, sempre amorosos. Ela continuou morando com eles, não porque precisava. Michel oferecera aposentadoria confortável, casa própria se quisesse, mas ela recusou. Meu lugar é aqui. E ali ficou. Cozinhando, aconselhando, orando,
cuidando. Até que um dia, já idosa, teve um AVC leve. Nada fatal, mas assustou a todos. Foi Michel quem a levou para o hospital. Foram Theo e Alice, agora jovens adultos, que se revezaram ao lado da cama dela. E foi Michel quem segurou a mão dela na noite mais crítica e disse: "Você não vai embora agora, Miriam. A gente ainda precisa de você." Ela sorriu fraco. "Todo mundo vai embora uma hora, Sr. Michel." "Eu sei, mas não agora, por favor." Miriam apertou a mão dele. "Então eu prometo, ainda não." E ela cumpriu. Se recuperou, voltou para casa e continuou. Mais devagar, mas continuou. Até que anos depois, numa manhã tranquila de primavera, enquanto regava as rosas que Isabelle plantara décadas atrás, sentou-se no banquinho do jardim, fechou os olhos e partiu em paz. Sem dor, sem desespero. Apenas cansaço bom de quem cumpriu missão. Foi Theo quem a encontrou. Correu para dentro gritando. Michel e Alice vieram correndo. E quando viram, souberam. Não precisaram confirmar pulso. Sabiam pelo sorriso leve no rosto dela, pelo jeito que as mãos descansavam no colo, pelo silêncio que não era assustador, mas sereno. Choraram, claro. Choraram muito, mas não choraram desespero. Choraram gratidão. Gratidão por ela ter ficado tanto tempo. Gratidão por cada café da manhã, cada conselho, cada abraço. O funeral foi simples, como ela teria querido. Poucas pessoas, palavras sinceras, cânticos suaves. Michel falou, voz embargada, mas firme. Miriam não era de sangue, mas era de alma. Ela nos ensinou que família é escolha, que amor é verbo, que fé não é ausência de dor, mas presença mesmo na dor. E que curar não é esquecer, mas lembrar com carinho. Theo leu trecho de carta que Miriam deixara para cada um. Alice cantou a cantiga que a babá cantarolava na cozinha tantos anos atrás. E todos, mesmo chorando, sorriam, porque sabiam, ela vivera bem. E isso era o maior legado possível. Enterraram Miriam ao lado do marido dela. Michel encomendou lápide simples. Miriam Duarte. Ponte de amor. Porto seguro. E na casa que um dia fora museu, depois virou lar, agora ecoava a memória dupla. Isabelle, que ensinara a amar sem medo. E Miriam, que ensinara a viver sem culpa. Duas mulheres, dois momentos. Uma família que aprendera a maior lição de todas. Fim não é fim quando vira semente. Você percebeu as 3 imagens que voltaram. A primeira, mãos que tremiam no começo agora, firmes, mesmo enlutadas. A segunda, luz da manhã na mesma janela, mas agora abrindo para o jardim florido. A terceira, objeto-chave guardado, a foto de Isabelle na estante e ao lado dela agora, foto de Miriam com as crianças, emoldurada com o mesmo carinho. Símbolos visuais que fecham ciclos sem apagar memória. Anos se passaram ainda. Theo casou, teve filhos, trouxe para visitar o avô toda semana. Alice se tornou atriz reconhecida, mas sempre ligava para o pai antes de cada estreia. Pai, reza por mim? Sempre, filha. E Michel? Michel envelheceu com serenidade. Não esqueceu, não superou, mas viveu pleno. E nas noites difíceis, quando a solidão apertava, ele subia no quarto que fora de Miriam, sentava na beirada da cama e conversava com o vazio. Miriam, hoje foi difícil, mas eu lembrei do que você dizia. Fé não apaga a dor, mas dá direção. E eu tô seguindo, mesmo tremendo tô seguindo. E então descia, ia até o jardim, sentava no banco onde ela partira, olhava para as estrelas e sentia paz. Não porque estava tudo resolvido, mas porque tinha vivido tudo o que devia viver. Tinha amado, tinha chorado, tinha perdido, tinha encontrado de novo. E tinha aprendido que vida não é linha reta, é espiral. Volta, revolta, sobe devagar. Mas sempre, sempre continua. Se essa história te tocou, comenta "Eu creio" e manda para alguém que precisa de força hoje. Porque coragem é seguir mesmo tremendo. Qual promessa te sustenta quando o mundo pesa? Escreve nos comentários.
Fortalece alguém que está precisando ler isso agora mesmo. E lembra, cura não é esquecer, é lembrar sem sangrar. É permitir que o amor que se foi plante semente no amor que ainda há. É escolher presença mesmo quando foge, é mais fácil. É acreditar que fim pode virar recomeço, se a gente tiver coragem de abrir a porta de novo. Essa história tocou meu coração. E seu? Quero saber. Coloca aqui nos comentários acima.